Olá pessoal, meu nome é Elton França, sou programador do PDV Story Master. Nesta primeira videoaula, vamos aprender a instalar o PDV e efetuar algumas configurações básicas. Então vamos lá, eu vou clicar no instalador aqui na área de trabalho. Clique em avançar, avançar, avançar e instalar. Tá, eu vou explicar para vocês agora o motivo dessa mensagem que aparece em alguns computadores. Tá? Essa mensagem ela aparece quando já existe um servidor, tá, instalado no computador. Tá? O instalador ele tenta instalar o servidor Firebird, que é o servidor do banco de dados, porém ele não consegue porque já existe uma versão desse servidor instalada no computador e já está rodando. Tá? Agora, se for uma versão anterior à versão 2.1, haverá aí um problema de compatibilidade, porque o PDV Story Master ele só funciona com as versões 2.1 ou superiores. Tá? Então, acho bom você verificar aí no seu computador se existe algum sistema que está usando uma versão anterior do banco de dados Firebird, uma versão 2.1 ou anterior, quer dizer, uma versão anterior à versão 2.1. E se há a possibilidade de que seja desinstalada esta versão para que possa ser instalada a versão 2.1, porque essa é que é a versão compatível com o PDV Story Master, ok? Então, clique em OK e concluir. Bom, ele criou um ícone aqui na área de trabalho. Você dá 2 cliques para iniciar o PDV. A primeira janela que aparece é a janela de configuração do banco de dados. Tá? Existem dois tipos de instalação para o PDV Story Master. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um infográfico explicando como é que funciona as instalações no PDV Story Master. Tá? Os tipos de instalação. Existe o tipo de instalação local, ou que é igual à instalação servidor, onde fica localizado o banco de dados. Tá? Esse é o tipo de instalação que a gente chama de local ou servidor. E os outros e as demais instalações, que são as instalações clientes, tá? Que são as instalações onde você vai buscar o banco de dados no servidor, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar a opção local, que é a instalação servidor, tá? Se você selecionar a opção cliente, tá? Bem aqui, e você terá que informar o IP do servidor ou o nome do servidor, tá? No caso de instalação cliente. Mas neste caso aqui, eu vou selecionar a opção local. Confirma, conexão realizada com sucesso, clique em OK. Tá? Agora a tela de login. Você digita o usuário padrão é ADM minúsculo e a senha também ADM. Eu recomendo que seja feita a exclusão desse usuário logo em seguida a instalação para evitar problemas de acessos indevidos, haja vista que este é o usuário padrão do sistema. Tá? A próxima tela é a do cadastro do estabelecimento. Você terá que fornecer aqui nesta tela algumas informações necessárias para a geração, para a impressão do cabeçalho em todos os relatórios que são gerados pelo sistema. Tá? Então, aqui todas as informações que são cadastradas aqui nessa tela serão impressas em todos os cabeçalhos dos relatórios do sistema. Tá? Uma coisa importante falar é que em todos os formulários de cadastro do PDV Story Master, os campos em amarelo, eles sempre serão de preenchimento obrigatório. Tá? Então vamos lá, vou escolher um nome, PDV Story Master. Essa aqui foi uma mensagem do Windows com relação ao desempenho, não tem nada a ver com o sistema. Então, continuando, eu não vou preencher tudo, que é para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu recomendo
que você preencha todas essas informações, já como eu expliquei, né? Que é para a impressão do cabeçalho dos relatórios. Tá? Eu vou inserir aqui, ó, que eu posso inserir uma imagem, no caso o logotipo da empresa. Tá? Eu vou selecionar o logotipo, que inclusive sairá no cabeçalho na impressão dos relatórios. Ok? Clicar em salvar. Ok. Agora ele pergunta se eu desejo cadastrar um caixa, né, para realizar operações de venda, cadastro de contas, fluxo do caixa, etc. Tá? Vamos voltar aqui ao infográfico para explicar a vocês. Vamos supor que vocês tenham vários computadores. Vamos supor que você tem um servidor, tá? Você tem mais 3 máquinas clientes apontadas para o servidor, tá? Com o banco de dados do servidor. Então, vamos supor que cada uma dessas máquinas tenha um caixa diferente, tá? Você tem vários funcionários e cada um trabalha com um caixa diferente, tá? Vamos supor, esta máquina aqui trabalha com caixa número 2, tá? Esta daqui com caixa número 3 e essa daqui com caixa número 4. Tá? O caixa 1 é o caixa do servidor, o caixa centralizador, você pode dar qualquer nome para a identificação do caixa. Tá? Durante o dia, o período de funcionamento da sua loja, cada funcionário trabalha com seu caixa diferente e no final do dia ele faz a conferência do seu caixa, tá? E leva e faz de novo essa mensagem e leva o que foi faturado do seu caixa para o caixa centralizador. Geralmente é assim, tá? Então, há necessidade de você identificar cada caixa em cada tipo de instalação, tá? Você pode fazer, definir um caixa para uma instalação e posteriormente definir um outro caixa para a mesma instalação, não dois caixas diferentes, tá? Só um caixa pode ser definido para uma só instalação, tá? Então, nesse caso aqui, você tem o caixa 1, que é o caixa do servidor, o caixa 2, o caixa 3 e o caixa 4. Então, por isso que há a necessidade de você identificar o caixa, tá? Quando há necessidade de trabalhar com caixas diferentes. E no final do dia, você faz aquela conferência e leva para o caixa centralizador a quantidade que foi faturada. Ok? Então, vamos aqui, eu vou escolher sim, que é justamente isso que ele está perguntando, se eu quero cadastrar um caixa. Tá? Eu vou cadastrar um caixa, seleciono a caixa 001. Ok? E só informando aqui, isso não quer dizer que você necessariamente tenha que trabalhar com caixas diferentes. Você pode, por exemplo, aqui no servidor, cadastrar o caixa 001 e definir esse mesmo caixa 001 para qualquer uma das outras instalações. Então, todas elas trabalharão com o mesmo caixa. Tá? A diferença é essa. Você pode trabalhar com um caixa só para todas as instalações ou com cada caixa com cada instalação com seu caixa diferente, tá? Não tem problema. Então, vou definir o caixa 001, né? Porque essa é a instalação 1. Você pode dar qualquer nome para o caixa, tá? Identificar, dar qualquer tipo de identificação para o caixa. Aí ele pergunta se eu quero definir esse caixa que eu acabei de criar para esta máquina, como eu falei. Então, eu vou definir para esta instalação o caixa 1. Então, tudo que eu for fazer em relação à parte financeira, por exemplo, pagamento de conta, recebimento de conta, entrada e saída de dinheiro do caixa, será registrado no caixa 1. Então, quando eu fizer o fechamento do caixa, ele estará fazendo o fechamento do caixa 1 e vai registrar as saídas, entradas de dinheiro no caixa 1, tá? Porque eu vou estar definindo o caixa 1 para esta máquina. Eu vou clicar em sim, tá? Vou fechar aqui, fechar a tela do cadastro do estabelecimento e você tem agora o PDV Story Master instalado, tá? E com algumas configurações básicas. Agora vamos para a exclusão do usuário. Tá? Vou explicar para vocês como é que você faz a exclusão do usuário. Você vem aqui em cadastros, usuário, cadastro de usuário. Repito, é necessário você fazer a exclusão do usuário padrão logo após a instalação do sistema para que não haja problema
com acessos indevidos, tá? Se por algum acaso você não excluiu o usuário padrão e esse usuário padrão já foi utilizado para cadastrar clientes, produtos, operar o sistema em geral, vai ser um pouco mais complicado você excluir esse usuário, porque existe a integridade referencial no sistema. O que é a integridade referencial? São registros no banco de dados que dependem de outros registros. Então, se você já cadastrou um cliente com usuário administrador, no cadastro daquele cliente vai estar registrado quem foi o usuário que fez o cadastro daquele cliente. Então, a exclusão deste usuário vai ser mais complicada porque existem outros registros no banco que são dependentes desse usuário padrão. Então, por isso é que eu recomendo você fazer logo a exclusão antes de efetuar qualquer outro tipo de cadastro no sistema. Tá? Então, você pode excluir, tá? Clicar aqui em excluir para excluir o usuário. Tá? Você só pode fazer a exclusão, lembrando, você só pode fazer a exclusão depois que você cadastrar um novo usuário. Você não pode fazer a exclusão se não houver nenhum outro usuário cadastrado no sistema, porque senão assim você não terá mais acesso ao sistema. Tá? Se por acaso o usuário padrão você já usou o usuário padrão a cadastrar clientes, produtos, etc., então já há aquela dependência. Então, fica mais difícil excluir. Então, mas existe uma alternativa, que é o bloqueio do usuário. Você pode bloquear qualquer usuário no sistema. Tá? Você faz o bloqueio clicando aqui no nome do usuário, com o botão direito do mouse, e escolhe a opção inativar o usuário. Lembrando, mais uma vez, que você só pode excluir o usuário ou inativar um usuário quando houver mais de um usuário no sistema, para evitar que você seja impedido de acessar quando você bloquear um único usuário. Ok? Então, vou clicar em inserir antes para poder cadastrar um usuário. Elton Webnet. Tá? E ele tem que ser cadastrado, esse outro usuário, como administrador, porque ele tem todos os poderes no sistema. Se você cadastrar um usuário do tipo operador, usuário, você não vai ter como cadastrar um novo usuário. Então, você tem que, antes de excluir o usuário padrão, você excluir ou bloquear o usuário padrão, você faz um cadastro de um novo usuário do tipo administrador, ok? Vou botar a senha aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clicar em salvar. Tá? Cadastrei um novo usuário. Tá? Agora você pode ou fazer a exclusão do usuário, tá? Ou fazer o bloqueio do usuário. Eu vou mostrar para vocês eu bloquear esse usuário. Vou inativar o usuário. Okay? Vou clicar aqui com o botão direito e escolher inativar o usuário. Você vê aqui que o status dele já passou para inativo. Ok? Vou fechar a tela. Vou voltar aqui. Ó, ADM. Esse foi o usuário que já foi bloqueado no sistema. Tá? Aí você recebe a mensagem que este usuário está inativo no sistema. Então, esse usuário não tem mais acesso ao sistema. Ok? Vou voltar. Elton Webnet. 1, 2, 3. Ok? Então, essa é a forma de você fazer o bloqueio do usuário. Ou você exclui o usuário, se ele não tiver outros registros dependentes, você exclui esse usuário. Se você não puder excluir esse usuário, você inativa o usuário no sistema. Ok? Então, vou ativar de novo aqui. Ok? Agora a gente vai para a configuração dessa tela principal aqui, dessa área aqui principal do sistema. Você pode fazer a configuração do jeito que você quiser. Você pode deixar do jeito que você quiser. Tá? Para isso você vem em configurações de janelas. Tá? Você tem aí módulo configurar janelas. Ok? Você vê aqui
eu tenho janela principal, texto 1, tá? Eu tenho a janela principal, texto 2, eu tenho a janela principal, texto 3, que é a identificação do caixa, tá? Você tem a janela principal, imagem. Você pode inserir imagem nessa área aqui, tá? Você pode alterar a cor dessa janela. E você tem a janela vendas, onde você pode fazer algumas alterações, tá? Então, vamos para a janela principal, texto 1. Okay? Você tem aqui ó, o texto PDV Story Master Automação Comercial. Você digita o texto de sua, vamos supor, o nome da sua loja, por exemplo, o texto que você quiser, você pode digitar. Vou digitar PDV Story Master Automação Comercial. Você vê que ele já vai inserindo, né, o texto aqui na janela principal. Tá? Então, você pode fazer, você pode alterar a fonte do texto 1. Todas essas alterações que eu estou fazendo aqui é no texto 1. Tá? Eu estou aqui na aba, no texto 1, então as alterações serão feitas, aplicadas no texto 1. Vou escolher o tipo de fonte. Posso alterar o tamanho da fonte. Tá? Posso alterar o estilo, itálico, negrito, negrito e itálico. Ok. Negrito e itálico. Posso posicionar a caixa onde eu quiser. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Essas teclas aqui de direção são para posicionamento. Tá? Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para a esquerda e para a direita. Ok? Eu posso quebrar as linhas. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu posso também botar uma cor de fundo, né, nesse texto. Tá? Basta eu desmarcar aqui a caixa de texto transparente. Tá? Aí eu coloco uma cor de fundo nessa caixa, tá? Nesse texto. Então, e nessa caixa de texto, eu posso alterar a cor dessa caixa. Tá? Vou clicar aqui em cor da caixa. Eu vou botar amarelo. Não, amarelo não fica bom com branco. Vou botar vermelho. Ó, alterei a cor da caixa. Tá? Eu posso diminuir essa caixa, tá, de texto. Posso aumentá-la. Tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Ok. Vou diminuir a caixa aqui. Aumentar aqui. Você vê que o texto ele não quebrou suas linhas automaticamente. Né? Para isso, eu tenho que marcar a opção quebrar linhas automaticamente. Tá? Então, se marcando essa opção, acontece isso. Tá? Ele quebra as linhas para que possa caber dentro da caixa de texto. Tá? Desmarcando, tá? Ele volta ao normal. Tá? Se eu desmarcar autodimensionar a caixa de texto, tá? Quando eu diminuir a caixa, o texto não vai se autodimensionar, ele não vai ficar automaticamente. A caixa não vai mover o tamanho do tamanho do texto. Tá? Então eu tenho que deixar marcado. Porque, por exemplo, se eu desmarcar aqui a opção autodimensionar a caixa de texto, quando eu aumentar o tamanho da fonte, a caixa permanece a mesma. Tá? Se eu diminuir, tá? Não há nenhuma alteração na caixa. Agora, quando eu marco a opção autodimensionar a caixa de texto, você vê aí que ele autodimensionou automaticamente para que pudesse caber o texto dentro da caixa. Okay? Então, essas mesmas opções de configuração eu tenho aqui na janela principal texto 2 e na janela principal texto 3. Tá? A única diferença aqui no texto 3 é que eu não posso alterar a identificação do caixa.
ok? O texto que eu não posso alterar, tá? Então, eu vou dimensionar aqui o caixa que ele estava cortando aqui. Vou mostrar aqui, ó. Caixa transparente, mudar a cor da caixa, cinza, autodimensionar, quebrar linhas, não. Tá? Estilo, alinhamento. Sim, agora deixa eu mostrar a questão do alinhamento aqui para você. Tá? Eu vou diminuir o texto aqui, tá? Vou aumentar a caixa de texto de forma que ela preencha aqui a lateral. Ok. Então, eu vou centralizar, alinhar o texto em relação à caixa de texto, tá? Esse alinhamento aqui é em relação à caixa de texto. Então, eu posso alinhar à direita, posso alinhar ao centro, e posso alinhar à esquerda. Ó, vou diminuir a caixa, tá? Vou alinhar à direita, vou centralizar, alinhar à esquerda, ok? Vou posicionar aqui, caixa aqui à direita. Você, aqui em progressão do deslocamento, você pode diminuir ou aumentar essa progressão, tá? Você aumentando a progressão, você vê aí, percebe aí, que ele vai mais rápido com o deslocamento da caixa, tá? Ou diminuir a progressão do deslocamento, você vê que ele demora mais para deslocar a caixa, posicionar a caixa, ok? Então, essa mesma progressão aqui você pode utilizar para aumentar ou diminuir a caixa, tá? De forma rápida e devagar, ok? Para isso é que serve essa progressão do deslocamento, tá? Então, eu vou posicionar a caixa aqui, texto 1, aqui em cima, ok. O texto 2, que é o texto pdvstorymaster.com.br, também pode receber as mesmas alterações do texto 1. Tá? Eu posso aplicar uma fonte, um tamanho, um estilo, um alinhamento, caixa, cor de texto e etc. Ok? Eu vou posicionar, vou deixar a caixa desmarcar a transparência, vou posicionar aqui embaixo, deixar aqui à direita, aumentar a progressão. Ok, diminui um pouquinho, ok. Então, você pode fazer a configuração aqui que você quiser, tá? Do estilo de letra, a cor da letra, a fonte, e você pode alterar essa cor de fundo, essa cor azul aqui da janela principal. Você altera ela bem aqui, a janela principal imagem. Tá? Você vem aqui, ó, em cor da janela. Você pode alterar essa cor de janela. Vou botar verde. Você percebe que ele já muda para a cor que você seleciona. Você não gostou do verde? Você pode escolher a cor aqui que você quiser. Você pode configurar do jeito que você quiser a cor de sua preferência, ok? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, agora você também pode inserir uma imagem aqui nesta área, tá? Além da configuração dos textos, você pode inserir uma imagem, um logotipo da sua empresa, você pode inserir uma imagem de fundo, papel de parede, tá? De sua preferência. Vou clicar aqui em inserir imagem, vou mostrar para vocês. Inserir aqui o cabeçalho, logo, não, esse aqui não. Pronto, esse aqui, tá? Você vê aí, você tem aqui as teclas de direção, de posicionamento, tá? Ok. Progressão do deslocamento, tá? Para diminuir e aumentar a progressão.
desse deslocamento, tanto da imagem quanto do texto, tá? Que você estiver configurando, ok? Mas vamos supor, eu quero que esta imagem preencha toda esta área. Como é que eu faço isso? Eu venho em posição da caixa em relação à janela, escolho a opção toda a tela. Tá, mas ainda não, se perceber que ele ainda não preencheu toda a tela. Então, eu tenho que marcar aqui a opção preencher toda a caixa. Tá? Marcando a opção preencher toda a caixa, você vê que ele preenche a imagem é, na caixa da imagem. Tá? Então, também você pode configurar aqui a transparência, ok? Para facilitar a sua visualização. Tá? Se você tiver com dificuldade de configurar e visualizar a imagem, você pode diminuir aqui a transparência da janela para facilitar a visualização do posicionamento, dos textos, da imagem e etc. Tá? Manter proporção, tá? Ele amplia a imagem, mas mantém a proporção de acordo com a largura e com a altura. Tá? Autodimensionar a caixa, ele autodimensiona a caixa para o tamanho da imagem, mas só que eu estou configurado aqui para alinhar em toda a tela, eu tenho que desmarcar essa opção aqui, tá? Eu posso diminuir a imagem, eu tenho que desmarcar aqui, manter proporção, para eu diminuir essa imagem, ok, ó, você vê aí, ó, que ele diminui a imagem, tá? Diminui e preenche toda a caixa, inclusive, tá? Se eu estiver aumentando a caixa, ele aumenta a imagem, para preencher a caixa. Tá? Se eu desmarcar essa opção, o que acontece? Ele não preenche toda a caixa. Tá? Então, você pode configurar a imagem do jeito que você quiser, do jeito que você gostar. Tá? Eu vou inserir aqui uma outra imagem melhorzinha para facilitar a visualização aqui. Tá? Vou toda a tela. Tá? Vou diminuir aqui a transparência para você verificar. Facilita a visualização, mas eu quero que ele preencha toda a caixa. Então, preencheu toda a caixa. Você vê que existe algumas as laterais que não dá para se visualizar, quando você marca preencher toda a caixa, tá? Ele preenche a imagem em toda a caixa, tá? Ele não corta nada, tá? Certo. Configurado, janela, imagem. Você pode excluir a imagem, tá? Clicar em remover imagem, tá? Já, caixa 1, vou posicionar um pouquinho mais em cima aqui. Você pode mudar a cor do texto, vou botar aqui preto. Ó. Certo. Então, finalizada a configuração da janela principal, do jeito que você pretende, tá? Você clica em salvar configurações. Você tem que clicar em salvar configurações, porque senão ele não vai salvar as configurações quando você fechar o sistema. Tá? Então você clica em salvar configurações, ok? Clicar em salvar, gravação efetuada com sucesso. Vou fechar aqui o sistema, reiniciar, que é para você ver como ele grava as configurações. ADM, ADM. Ó, você percebeu aí que ele gravou as configurações e carrega essas configurações sempre que ele inicializar, tá? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Por enquanto, é isso. Tá? Espero que você tenha gostado e que nas próximas videoaulas a gente vai entrar a fundo em todas as outras funções do sistema. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.